Será que o meu filho é hiperativo? Ou é apenas uma criança agitada, que não para quieta, que sobe no sofá, sobe no outro, pula aqui, pula acolá? Se você também tem essa dúvida e fica se perguntando, vem comigo que no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre isso. Meu nome é Roberta Rios, sou psicóloga, tenho 4 filhos e vim aqui hoje conversar com vocês sobre um tema que tem aparecido muito no consultório. Será que essa criança é hiperativa, Roberta? Ela não para quieta, né? A escola reclama que ele é muito agitado, que ele não consegue se concentrar. Será que ele tem hiperatividade, transtorno de hiperatividade e déficit de atenção? E os pais chegam tão angustiados, sem saber se esse filho realmente tem um transtorno ou se é uma criança agitada. Primeira coisa que a gente precisa dizer, nós somos seres diferentes uns dos outros, né? Quantos adultos são mais agitados que outros, são mais inquietos, não fazem várias coisas, outros são mais tranquilos, mais calmos, algumas pessoas são mais dispersas, outras mais concentradas. A gente não querer colocar todo mundo no mesmo quadradinho já ajuda muito. Entender que o seu filho é um ser único. É importante demais investigarmos, pois uma criança que tem transtorno de hiperatividade e déficit de atenção e que não é tratada, que não é cuidada ali, o quanto mais cedo, melhor, isso pode repercutir de maneira negativa a vida toda, né? Pode trazer inúmeros prejuízos. Então, a minha primeira dica é, se você tem dúvida, investigue, vá atrás, busque um profissional que você confie para fazer uma boa avaliação e para cuidar disso. Eu sempre digo assim, às vezes a criança ela não tem o transtorno, mas ela tem alguma dificuldade ali na concentração que precisa ser cuidada e trabalhada. Ela tem alguma dificuldade em lidar com seus impulsos, né? E que também precisa ser cuidado e trabalhado, e isso de forma profissional. Então, não necessariamente só a criança que tem transtorno de hiperatividade e déficit de atenção que precisa buscar ajuda profissional, entende? Então ela tem dificuldade naquela área, ela precisa de ajuda para trabalhar aquilo. Então a primeira dica é investigue. A segunda é observe. Observe o seu filho. Que momentos ele fica mais agitado? O que acontece nessa rotina que mexe com ele? Talvez ali, vocês já viram o vídeo dos gatilhos, ele esteja um gatilho ali que incomode ele, que mexa e ele não saiba lidar, então ele fica agitado, ele pula aqui, ele pula lá. Veja se ele não está gastando muito pouca energia. Criança precisa de atividade física, de correr, de brincar, de gastar essa energia para que ele possa se desenvolver, para que possa desenvolver a coordenação motora fina, a coordenação motora grossa. Tudo isso é importante demais. E hoje, né, gente, a gente vivendo ainda essa quarentena, mais em casa, sem contar, para além da quarentena, a gente já vivia essa questão em função das crianças estarem mais à frente das telas. Então, a gente precisa observar. Será que o meu filho, ele não está agitado porque ele está precisando gastar essa energia que ele tem, né? Ele está precisando de atividades de criança, de coisas de criança, ele está precisando cuidar disso. Observe os momentos que seu filho fica agitado. Chame ele, filho, crie estratégias, vamos tentar se acalmar, né? Vamos ver o que a gente pode fazer. Aquelas dicas lá no vídeo que eu falo sobre as dicas para lidar com a raiva também serve para trabalhar esses momentos de agitação, ajudar, ensinar a respirar, ir para um cantinho de acalma, aqueles potes da calma, enfim, tudo isso ajuda a criança. Terceira dica é trabalhar com a criança a impulsividade. Como, Roberta? Como que a gente trabalha a impulsividade da criança? E aí eu vou chamar de novo a atenção de nós, adultos, atenção para nós, adultos, para nós, pais, que a gente primeiro precisa trabalhar a nossa. Como é que eu digo para o meu filho que ele não pode ser alguém que reage de uma maneira agressiva, impulsiva, e às vezes nem agressiva, né? Diante de uma situação, se eu ajo e reajo assim, se eu não penso para reagir com ele, se eu avanço no primeiro momento que eu me sinto contrariada, desafiada,
Como eu vou ensinar isso? Então é importante a gente trabalhar a nossa impulsividade, a nossa agressividade, de respirar, de estar presente no momento, de fazer pausas antes de reagir. Assim eu vou trabalhar a minha impulsividade e ensino para o meu filho trabalhar a dele. E aí eu posso chamá-lo para, olha, antes de você reagir, antes de você agir, que tal se você pensar? Que tal se você respirar? Que tal se você cuidar disso? Eu sempre digo que a raiva, aquilo que a gente sente, aquele incômodo, ela é minha. Né? Eu não posso transferir para o outro, o meu filho faz isso que me dá ódio, que me dá muita raiva. Na verdade, a raiva é minha. Ele pode fazer ou deixar de fazer, mas eu não posso dar para o outro o poder. Imagina, eu dou para os outros, o poder de fazer com que eu sinta algo e reaja de uma maneira. Essa responsabilidade é minha. É minha pelo que eu sinto e como eu reajo diante dela. Levar isso para as crianças, trabalhar isso com elas, essa impulsividade e dizer a consequência é sua, a responsabilidade pelo que você sente é sua e você vai cuidar disso e ajudá-las a cuidar disso faz muita, muita diferença. Para a gente entender se essa criança, na verdade, ela é muito impulsiva ou se ela realmente tem um transtorno, né? Como é que a gente vai fazer isso? Olhando, observando, dando para essa criança, ajudando ela a construir ferramentas para lidar com isso. Dica 4 é: busque atividades que ajudem essa criança a se concentrar, a cuidar dessa impulsividade e perceba como ela fica. Busque coisas do interesse da criança, por exemplo, um quebra-cabeça que seja dos animais que ele gosta, dos dinossauros, algo que chame a atenção e perceba se ele continua agitado, se ele continua pulando para lá e para cá. Muito provavelmente ele vai conseguir olhar para aquilo. Ele vai conseguir, naquele momento, se aquietar. Não é para colocar na frente de jogos eletrônicos de tela, porque na verdade as telas, elas acabam dando pra gente essa sensação desse imediatismo, né? Acabam nos deixando ainda mais impulsivos, porque é ansiogênico, ficamos ansiosos e tendemos, quando estamos ansiosos, a reagir de maneira automática, impulsiva, sem pensar. Então eu tô chamando para jogos de tabuleiro, quebra-cabeça, brincadeiras em família, longe das telas. Estamos precisando demais dar um tempo das telas, né? Utilizar menos. Não tô aqui demonizando, acho que elas têm a função, são importantes, mas a gente precisa ter limites, né? E agora, nesse momento de quarentena, eu tenho percebido muitos pais, mas não tem nada para fazer, tadinho, que difícil esse momento. Uma coisa é a gente flexibilizar. Acho que todas as crianças, ou quase todas, estão usando um pouco mais, sim, as telas nesse momento, mas outra coisa é a gente ser exageradamente permissivo, a criança ficar o dia todo. Isso não dá, gente, isso precisa ser algo inegociável, a gente precisa ter algum parâmetro aí, algum limite. Flexibilidade não é permissividade. E o quinto ponto é buscar ajuda. Às vezes a criança realmente não tem nenhum diagnóstico de hiperatividade, mas ela precisa de ajuda para desenvolver a habilidade de seguir regras, de entender o contexto social em que está inserido, de conseguir se autorregular e se acalmar. Como assim? Por exemplo, se ela está numa igreja, num consultório médico, enfim, em algum lugar que ela não pode pular, gritar, pular de um banco no outro, ela precisa começar a entender esse contexto social, as regras sociais, as regras familiares, como se comportar ali naquele lugar. Isso é importante, mas para isso também ela precisa de uma coisa antes disso, de se autorregular, de conseguir sentir, decidir o que fazer, nomear o que está sentindo e se acalmar e saber que ali não é o lugar para se fazer aquilo. Isso é importante demais que a gente cuide. Então a gente precisa olhar para essa criança e perceber se ela precisa de ajuda e que tipo de ajuda que ela pode ter, nossa, enquanto família, de profissionais,
de fazer uma avaliação de qualidade para verificar de que forma essa criança pode ser ajudada da melhor maneira possível. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Mandem perguntas, compartilhem com quem vocês acham que pode ser beneficiado com esse conteúdo. Não esqueçam de se inscrever no canal e me seguir nas outras redes sociais. Um beijo!